Gente, vamos juntos aí falar de CPI. Não, e ontem já começou com um bate-boca, aí já me deu aquele flashback da CPI da Covid, né? Que você nem entende o que os caras estão falando, eles só querem se matar ali, aí a gente fica até pensando, será que de fato funciona, né? Essa especificamente vai funcionar para alguma coisa efetiva, para descobrir quem que financiou, quem que apoiou, né, os golpes do dia 8 de janeiro, até porque a Polícia Federal está fazendo um papel que é bastante importante já, né, nessa caminhada. O que você acha, Yuri? Pois é, olha, Marcela, não só você tem essa dúvida, esse ceticismo, mas eu diria que, tirando os 32 titulares dessa CPI mista, entre deputados, deputadas, senadores e senadoras, e os 32 suplentes, né, que podem substituir, 64 parlamentares, talvez os outros todos congressistas mesmo são muito céticos em relação a isso. Tanto que a gente viu uma série de partidos mudarem de última hora quem eles iam indicar. O que isso indica? O que isso nos permite entender? Olha, estavam pensando num senador mais experiente. Por exemplo, senadores do MDB que fizeram parte da CPI da pandemia. Sim. Eduardo Braga, Renan Calheiros. E os caras, não, acho que eu não vou não, vão outros. Até um pouco por isso. E o que a gente, aí trazendo um pouquinho de apuração mesmo do que a gente ouviu ontem, e eu mesmo ouvi isso de algumas fontes, nesse caso específico do MDB, era exatamente isso. Falei, eles participaram da CPI da pandemia, que apesar daqueles bate-bocas, daquela hora que ninguém estava se ouvindo, mas a CPI da pandemia foi importantíssima para trazer uma série de informações para o público, para saber o que estava acontecendo no enfrentamento da pandemia, possíveis esquemas ali de desvio em compra de vacinas, uma série de negligências, informações científicas, cientistas foram levar lá informações, pessoas que levaram desinformação foram contraditadas na CPI, e essa do 8 de janeiro, ela tem alguns caminhos que ela pode sim avançar, mas é exatamente isso, pelo fato não só de já ter uma investigação muito longa desde o 8 de janeiro, desde dos atos golpistas ali do 8 de janeiro, mas toda a investigação prévia do Supremo Tribunal Federal dos atos antidemocráticos. Tem um inquérito que tem como nome, né, como título, é conhecido como o inquérito dos atos antidemocráticos. Então, já tem um acervo de informações à disposição da Justiça que é difícil que a CPI consiga, mas tem um caminho que talvez seja o que ela deve investir mais, que é usar os instrumentos que ela tem de quebra de sigilos, bancário, telemático, telefônico, quem falou com quem mandou qual mensagem, quem falou, olha, vai lá e participa do negócio, quem deu dinheiro para as pessoas irem para lá, porque, a gente está falando de mais de uma centena de ônibus que saiu de várias cidades do país. E uma galera que ficou acampada, né, que também participou dos atos 2 meses, e que, como que sobreviveu, massoterapia, né? Com um estúdio de, tipo esse aqui do Flow, de podcast, de videocast ali. Uma estrutura tinha uma estrutura que custa dinheiro, gerador de energia. Então, tem esse caminho que a CPI talvez consiga avançar um pouco mais e tornar mais público do que as investigações do judiciário, que nesse aspecto da questão financeira, de quebra de sigilos, é um pouco mais cautelosa. Pode ser que aí a CPI mista, até do que a gente ouviu ontem, por exemplo, da própria relatora Elisiane Gama. Agora, Gisele, antes de passar a bola para você, ontem a Polícia Federal concluiu que o deputado André Fernandes, que é do PL, autor do requerimento, né, da CPI do 8 de janeiro, incitou os ataques golpistas promovidos então em Brasília. E aí no relatório diz o seguinte, que na antevéspera do dia 8 de janeiro, Fernandes, que é o deputado, na verdade, afirmou que ocorreria o primeiro ato contra o governo. Estaremos lá, reproduziu a PF no relatório da investigação enviado a Moraes. Então a gente vê, né? Olha que coisa que é maluca aqui no Brasil, né? A gente vê o próprio autor do requerimento, quem pediu a abertura dessa CPI, que virou CPMI, envolvido ou supostamente envolvido, sendo investigado por também incitar ou participar desses atos. Pois é, muita gente investigando a mesma coisa, né? Essa é que é a minha maior preocupação. Então, assim, um gasto de dinheiro muito grande, com muitos atos sendo investigados por uma série de órgãos diferentes. Será que tem realmente essa necessidade?
Eu tenho um pouco de reserva com CPIs. Por quê? Se o assunto já está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que são órgãos que têm todo um preparo, tem aparato para todas essas quebras que são relevantíssimas realmente, mas que têm que ser adotadas com todo cuidado e parcimônia, porque você fazer uma quebra de sigilo bancário, de sigilo telemático, é muito grave, é realmente uma grande invasão na vida da pessoa. Então, precisa ter um fundamento, uma justificativa. E pode ser um instrumento que é usado de forma... ser banalizado, de uma forma exagerada? Exatamente, por isso. Tem então, histórico disso. Exato. Né? E aí há uma devastação realmente na vida de uma pessoa que seja vítima. Veja, se ela é investigada, todos nós estamos sujeitos a ser investigados, termos as nossas quebras de sigilo. Mas isso precisa ser muito bem cuidado. E aí também pode ter aquele uso, né, que é o uso político da oposição com o governo. Exato. E querer investigar pessoas, ou de abuso mesmo, né, de poder. Sem dúvida. O político, o legislativo, ele tem outra função. Ele não tem esse preparo. Então, o meu medo é muitas vezes o uso da CPI como palanque político. Então, os políticos não estão muito preocupados com o resultado. Eles estão preocupados ali em ter um microfone, em se posicionar, eventualmente em fazer valer essa vontade, eventualmente de quebras de sigilo, para uso de outros fins que não aqueles fins específicos de apuração. Apurar precisa. Punir as pessoas, muito necessário. A gente precisa ter esse efeito pedagógico da punição. Então, não é só a punição para restringir direitos ou para impor multas, mas mais do que isso, para a pessoa aprender com aquele erro e efetivamente não cometer de novo e dizer, olha, para os outros, não façam isso. Então, o contrário à incitação, dizer, não faça, que eu sofri uma punição, aprendi com o meu erro e agora realmente propago notícias verdadeiras e não quero que isso se repita. Então, o meu ceticismo com essa CPI é justamente nesse sentido. Acho que não vejo utilidade prática. Por quê? Qual foi o relatório efetivamente relevante que a Polícia Federal, o Ministério Público ou mesmo o Judiciário usou dessas CPIs ou CPMIs anteriores que nós muitas vezes vivenciamos? Não vimos. Foram os próprios relatórios produzidos muitas vezes pela Polícia Federal, que é justamente um relatório muito mais técnico, muito mais cuidadoso. Então, o uso político é que eu não gosto muito. Acho importante que a população seja super bem informada. Acho importantíssimo acompanharmos. Mas é preciso ter um pouco de cuidado com esse uso excessivamente político e essa invasão na vida das pessoas. Acho que essa questão, que eu citei, né, do que a gente tem ouvido dos parlamentares, que essa quebra de sigilos, investigar os financiadores do que aconteceu no 8 de janeiro, tem sido o caminho que os políticos, de uma visão muito pragmática, né, muito, olha, o que dá para a gente fazer que pode ser relevante, que pode ter destaque, é um pouco nessa linha. Mas eu vou abrir uma pequena divergência da Gisele do quanto essa CPI, na verdade, o problema dessa CPI é menos ela existir ou não existir e como ela veio à luz. Né? Ah, sim, é interessante. Logo depois do 8 de janeiro, eram os governistas que tinham sido alvos, né, do ataque. E aí o governo, não, mas melhor não fazer, vai atrapalhar a agenda do Congresso. E o plano inicial era que fosse uma CPI só no Senado. Menos políticos, menos número menor de integrantes, e com integrantes, com parlamentares mais tarimbados, mais experientes, mais serenos, que é o que aconteceu na CPI da pandemia. Uhum. Então, ela teria um caráter que é intrínseco a essa história. Né? Tem uma questão que eu acho que é a relevância que essa CPI mista pode ou não ter se ela for bem feita ou mal feita. A gente, a despeito de todos os potenciais crimes que possam ter acontecido, né? O vandalismo, a defesa de violação do Estado Democrático de Direito, pessoas que se machucaram, policiais foram agredidos, né? Talvez inclusive tem informações de que uma das primeiras testemunhas seja uma policial que foi jogada ali do teto do Congresso Nacional, imagina, uma altura de 3 metros de altura. Okay. Né? Tem uma cena dramática ali de um policial tentando conter os vândalos em cima do cavalo e ele é derrubado do cavalo. Quer dizer, pessoas foram expostas a risco de vida ali, pessoas podiam ter morrido. Nossa. Mas
tem um aspecto que essa CPI, e isso a gente ouve também de vários dos parlamentares, que ela tem uma questão política a ser resolvida. Pessoas tentaram ou não dar um golpe de Estado. Pessoas tentaram ou não insurgir contra o Estado Democrático de Direito. Que é um fato gravíssimo, né? Acho que é o fato mais grave desde a redemocratização. Desde a redemocratização nunca se viu um levante desse. As pessoas estavam achando que estavam fazendo a Revolução Francesa e estavam dando uma quartelada, uma intentona. Uhum. Então isso tem um aspecto que esse aspecto de discutir se aquilo foi de fato uma tentativa de golpe de Estado, que se fosse bem sucedida teríamos perdido a nossa democracia, ou o governo não teria, o governo que foi eleito pelas urnas não teria continuado como governo, ou qualquer outra coisa poderia ter acontecido, ministros do Supremo poderiam ter sido presos, como várias mensagens de pessoas muito próximas do ex-presidente falavam. Uhum. Isso é um debate, mas também uma investigação que tem uma natureza política, que o Congresso Nacional é o local para ser feito isso, mais do que as instâncias judiciárias. As instâncias judiciárias é para investigar se teve crime, descumpriu ou não o Código Penal. Sim. Né? Para isso que serve por Vale também do ponto de vista de jogar luz para um problema seríssimo que aconteceu no Brasil e para a população, né? Para a população tentar entender e discutir, falar, gente, olha isso, o que aconteceu, tal, porque, claro, todo mundo sabe o que aconteceu, mas a partir do momento que você tem uma CPI e aí as TVs mostram o tempo todo e as pessoas de fato se interessam, né? Você vê até a audiência das TVs aumentam quando tem transmissão de CPI. Agora, na formação, né? O governo tinha uma expectativa muito grande de que dominaria a CPMI. E aí, o Lira conseguiu emplacar muitos aliados próximos. A oposição tem um tamanho menor mesmo nessa CPMI. Mas vai ter palanque suficiente na CPI do MST, né? E aí o Lira tem muitos aliados ali perto. O Lira vai mandar de alguma forma nessa CPI? Vai ter uma influência muito forte? Quer começar, Gisele? Quer se arriscar? Eu posso só fazer uma parte antes? Claro. Muitas vezes é muito interessante o que a gente via na TV. Mas mais importante do que isso, que é o que o Yuri falou, é entender e descobrir o que nós não vimos. Uhum. Aquilo que nós não sabemos. Porque mais perigosas do que as pessoas que estavam ali executando aqueles atos são aqueles que financiaram, que incitaram, que provocaram e que muitas vezes tiveram vantagens enormes com aqueles atos. Então, é preciso que faça realmente essa investigação e aí eu acabo sempre pendendo mais para os órgãos técnicos, justamente por quê? Porque é muito mais difícil chegar nessas pessoas, porque ali é que houve a premeditação, o arquiteto, a organização toda está ali, inclusive as responsabilidades, porque a gente já tinha um novo governo já há 8 dias. Então, mas antes já havia aquele período de transição em que já havia todos aquelas pessoas, os acampamentos. Então, assim, o problema veio do ano passado, passou por aquele período de transição e acabou acontecendo no dia 8, né? Então, já um problema anterior. Por isso é que há que se verificar quem é que sabia do quê e foi conivente ou não agiu, para a gente imputar efetivamente as responsabilidades a todas essas pessoas. Só queria fazer essa parte porque é justamente isso que é mais importante. Às vezes a gente fica muito detido nas imagens do que vimos, nas pessoas e tudo, e claro, foram crimes graves, mas também são muito graves aqueles crimes que nós não vimos, esses crimes mais intelectuais. Esses é que são terríveis.